Olá, meu nome é Silvia. O título da tese é a revisão de modelo preditivo de geração de lodos em estações de tratamento de água do estado do Paraná conforme as bacias hidrográficas e meu orientador é o professor Ramiro. Por que estudar o lodo de estação de tratamento de água? A água utilizada para abastecimento público ela pode ter diferentes características e vai precisar de diferentes tipos de tratamento para enquadrar essa água nos padrões de potabilidade. Em uma estação de tratamento de água do tipo convencional, que é o tipo mais comum no Brasil, vai ter algumas etapas em que serão gerados resíduos pela adição de produtos químicos e pelas próprias características da água bruta. O lodo é o resíduo mais comum e pela legislação brasileira ele é considerado um resíduo sólido, então ele vai precisar ter uma destinação ambientalmente adequada. Nessa destinação é importante reduzir o volume de lodo que está sendo disposto, então a gente precisa aplicar técnicas de tratamento no lodo e para isso a gente precisa conhecer qual que é a quantidade de lodo que está sendo gerado em uma estação. Esse seria então o nosso problema de pesquisa, verificar de que forma que eu calculo essa quantidade de lodo gerado numa ETA. E na literatura a gente tem diversas equações para esse fim, e a gente consegue aqui resumir essas equações nessa outra equação, que nos dá a produção de massa seca, em função de duas parcelas distintas, sendo a primeira parcela em função das características de água bruta, principalmente utilizando a turbidez da água bruta e multiplicando por um coeficiente, e mais a parcela de resíduos que é em função dos produtos químicos que são adicionados no tratamento, principalmente os coagulantes. A primeira etapa da nossa pesquisa, então, foi verificar a correlação entre sólidos suspensos totais e turbidez de água bruta no estado do Paraná, sendo todo o estado a nossa área de estudo, e a gente fez uma seleção de 32 estações em todo o estado, presentes em todas as bacias hidrográficas, e a gente avaliou a correlação entre os parâmetros de cada bacia hidrográfica a partir de um histórico de análise desses parâmetros em 98 estações em todo o estado, com uma amostra com 907 dados. A gente aplicou então modelos estatísticos para chegar em equações de correlação entre os parâmetros, a partir da regressão com o método dos mínimos quadrados, e a gente validou essas equações pelos próprios pressupostos de regressão. E também, como parte da primeira etapa, a gente verificou os precipitados dos produtos químicos que efetivamente são aplicados nas nossas ETAs. Aqui, então, a gente já tem como resultado dessa primeira etapa as equações de produção de massa seca em cada unidade hidrográfica do estado do Paraná. E a gente plotou aqui nesse gráfico os resultados da primeira parcela, que justamente nos dá a concentração de sólidos, que é calculada em função de turbidez, nas 32 ETAs do nosso estudo. E a gente comparou os resultados com os resultados das equações da literatura e viu que essas equações elas não são aplicáveis em todo o estado do Paraná, mostrando a importância então da gente fazer essa verificação pontual da correlação entre os parâmetros. A gente plotou também a concentração de sólidos suspensos totais em todas as ETAs do nosso estado, e a gente tem aqui nesse mapa o tamanho das bolhas que correspondem às concentrações de sólidos suspensos totais, mostrando que em algumas regiões essas concentrações são maiores, como aqui na região de Curitiba ou região de Londrina. E a gente comparou o gráfico anterior com esse outro gráfico aqui, que é o mapa do estado do Paraná e a qualidade de água em todo o estado. Então a gente pôde perceber que nas regiões em que a gente tem maior concentração de sólidos, são as mesmas regiões em que a gente tem águas mais poluídas. E de uma conclusão já bem preliminar, a gente sabe que os sólidos sedimentáveis eles fazem parte dos sólidos suspensos totais e são indicadores de poluição. Então a gente consegue ver que ambos os mapas eles são coerentes. A segunda e terceira etapa da pesquisa seria a comparação dos resultados da equação com o balanço de massa de uma estação. Então a gente vai fazer análise de sólidos suspensos totais na água coagulada, que já tem a contribuição dos sólidos da água bruta e dos sólidos que vêm dos produtos químicos. Então, a gente vai comparar com os resultados das equações. E vai comparar também com o lodo seco destinado para estações de tratamento de água que já tenham algum tratamento de lodo implantado. Então, a gente vai fazer a análise da concentração de sólidos nesse lodo desaguado, vai converter isso para a produção de massa seca e comparar com os resultados das nossas equações. A previsão de defesa da tese seria início de 2023 e eu já deixo aqui alguns agradecimentos.